Bom dia, Pro. Tudo bem? Bom dia, tudo. E você, Vanusa? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, a gente está falando sobre educação aí durante os anos, né? E agora a gente fala do ano de 1990 e nós temos aí 2 mandatos do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Do FHC, tá? Então o primeiro mandato foi de 94 a 97 e o segundo mandato vai de 98 a 2002. E começa aí com 2 charges, né, que fizeram aí em relação à própria educação, né, dizendo que ele aumentou o salário de 94 para 98, mas você faz um comparativo aí, né? Ele pegou a mesma quantidade e colocou num tubo, num invólucro diferente, digamos assim, né? Então não há mudança de nada. O líquido é a mesma coisa que a gente perguntar assim, quanto é 1 quilo de algodão, 1 quilo de chumbo. É a mesma coisa, né? 1 quilo é 1 quilo. E do outro, você tem ali o quadro negro, né? Dizendo que eu apago, tu pagas, eles pagam. Nós apagamos, vós pagais e eles pagam, né? E você vê que a luz de velas, né? Quer dizer, você não tem uma luz, você não tem um horizonte, né? Você não tem uma perspectiva e tudo mais, tá? Então, por essas charges, né? Por esses memes, vamos dizer, na linguagem tecnológica moderna, né? A gente percebe que de governo para governo, né? As coisas não mudam em relação à educação, elas continuam sempre do mesmo jeitinho, né? Faz uma mudança aqui, uma mudança ali, mas não são mudanças que realmente impactam a educação brasileira, né? Eu estava vendo uma reportagem agora de manhã sobre esse negócio aí de segunda onda e está começando de novo o burburinho, muita gente infectada, tal, as UTIs estão começando a ficar lotadas, tem uma cidade do interior que já está com 100% da UTI lotada, aumentos nas mortes, etc e tal, né? E dentre essas reportagens que aconteceu, teve uma escola em São Paulo, uma escola bilíngue, inclusive, né? É uma escola nos Jardins, lá, classe A e tal, e parece que 16 pessoas ali na sala de aula, entre 10 alunos e mais funcionários da escola, contraíram a Covid, e a escola teve que novamente fechar as portas, né? Mas o que foi que aconteceu ali? Aconteceu que esses 10 jovens, participaram de 2 grandes festas, né? Porque são alunos do último ano e participaram de grandes festas e parece que através dessas festas eles foram contaminados. Bom, aí foram entrevistar o presidente do sindicato das escolas, né? E ele disse que não há necessidade de preocupação, que as escolas estão cumprindo a rigor todo Está me faltando a palavra, meu Deus. Todo combinado sobre Os protocolos, né? O protocolo, obrigado. Protocolo. Isso. Com todo o protocolo, que estão cumprindo o protocolo certinho, bonitinho, distanciamento social, álcool em gel, máscara, face shield. Parece que cada sala só tem 10 alunos por sala, né? E que aquilo era um caso isolado, né? De todas as escolas, parece que 90% das escolas estavam funcionando normalmente, sem nenhum tipo de problema. E aí ele voltou e ainda disse assim, lá na Europa, todas as escolas estão funcionando normalmente, mas os shoppings estão fechados, os restaurantes estão fechados. Então ele diz assim, é uma questão de prioridade. O que é prioridade, né? É isto ou é aquilo, né? Então realmente é verdade, né? Porque se você só abrir escola e fechar todo o restante, o problema de contágio ele vai ser
Não que não vá existir, né? O vírus está aí, está solto. Tá? Mas a probabilidade de você contrair, de você se contaminar, é muito menor, né? Ao passo que se está tudo aberto e eu ainda tenho escola aberta, é claro, o jovem é jovem, a gente sabe, nós somos jovens, nós sabemos como as coisas funcionam, né? É difícil usar máscara, de não estar em grupo, de não participar de festa, de não ir para barzinho, aquela coisa toda, é onde a coisa acaba proliferando mesmo, né? Então, isso só vai realmente terminar na hora que todo mundo pegar ou na hora que nós tivermos a vacina. Não tem outra solução, tá? Não tem outra saída. Eu fiz só essa introdução só para a gente entender e perceber qual é o grau de importância, né, sobre a educação. Ontem também, numa outra entrevista com uma outra pessoa, ele fez essa mesma conclusão, e a pessoa não era educador, tá? A pessoa não era da área de educação, era um médico, né, que estava falando, um médico infectologista, ele estava comentando sobre isso, e ele falou que, infelizmente, nós somos regidos pelo poder econômico, né? Então, ele disse assim, a primeira coisa que abriu aqui foi o shopping, né? Mas o parque está fechado, né? Abriu-se salão de cabeleireiro, abriu restaurante, abriu academia, mas escolas continuaram fechadas, né? Então, se nós pararmos para pensar, nós vamos perceber que o local onde você tem mais aglomeração foi aberto primeiro onde você tem menos aglomeração, tá? Porque na sala de aula, tudo bem, por mais que você tenha alunos em sala de aula, era possível você diminuir o número de alunos por sala, né? Deixar as salas abertas, ventilando, todo mundo de máscara, usando álcool gel, etc. e tal. Então, nós percebemos que nós somos regidos aqui pela economia, né? Então, aquilo que, entre aspas, né, para algumas pessoas não há interesse, eu vou deixando tudo isso de lado, né? Eu vou deixando isso para trás e vou fazendo outras coisas que, na realidade, aí eu acho importante, tá? Mas para a gente começar tudo isso, a gente vai voltar um pouquinho na época do período da abertura política, ali em 1986, né? E a gente avança até um pouquinho, em 2003, não tem problema algum. Mas a gente vai avançar, falar um pouquinho aí, voltar um pouquinho no período da abertura política, tá? Para a gente poder entender aí esses dois mandatos, tá? Então, no fim do regime militar, a discussão sobre as questões educacionais já haviam perdido aí o seu sentido pedagógico e assumido um caráter político, né? Como sempre acontece, né? Hoje a gente vê muito isso, perdeu o caráter pedagógico e a gente vê que está assumindo aí um período, um caráter político. Tá? Mas para que isso acontecesse, foi contribuído com a participação mais ativa de pensamentos de outras áreas do conhecimento que passaram a falar de educação no sentido mais amplo do que as questões pertinentes à escola, à sala de aula, à didática, à relação direta entre o professor e o estudante e a dinâmica escolar em si mesmo. Tá? Impedidos de atuar em suas funções por questões políticas durante o regime militar, como nós vimos anteriormente, né, os profissionais de outras áreas distantes do conhecimento pedagógico passaram a assumir postos na área da educação e a concretizar discursos em nome do saber político. Então, era um meio de se entrar, né, de se participar de alguma coisa para poder debater aquele assunto que é tão importante. Tá? No bojo da nova Constituição, né, na essência da nova Constituição, um projeto de lei para uma nova LDB foi encaminhado à Câmara Federal
pelo deputado Otávio Elise em 1988. Aí, no ano seguinte, o deputado Jorge Age enviou à Câmara um substitutivo do projeto. E em 1992, o então atual senador, o Darcy Ribeiro, ele apresenta um projeto que acabou por ser aprovado em dezembro de 1996. Veja só, 8 anos após o encaminhamento do deputado Otávio Elísio, foi lá atrás, né? Em 1988, quer dizer, demorou 8 anos para que um projeto de lei, de uma nova lei das diretrizes básicas, pudesse ser aprovado. Então, veja aí a importância, né? O que é importante para que eu possa fazer. Né? Nesse período do fim do regime militar, até os dias de hoje, a fase politicamente marcante na educação foi o trabalho do economista e então ministro da Educação, Paulo Renato de Souza. Logo no início da sua gestão, através de uma medida provisória, ele extinguiu o Conselho Federal de Educação e criou o Conselho Nacional de Educação, vinculado ao Ministério da Educação e Cultura. Essa mudança tornou o Conselho menos burocrático e mais político. Mesmo que possamos não concordar com a forma como foram executados alguns programas, temos que reconhecer que em toda a história da educação no Brasil, contada a partir do descobrimento, jamais houve execução de tantos projetos na área da educação numa só administração. O mais contestado deles, e que todos vocês devem se lembrar, foi o Exame Nacional de Cursos e o seu provão, onde os alunos das universidades têm que realizar uma prova ao fim do curso para receber os seus diplomas. Hoje é o ENAD, né? Para nós é o ENAD, digamos assim, né? Para a gente poder fazer aí um comparativo, tá? Essa prova em que os alunos podem simplesmente assinar a ata de presença e se retirar sem responder nenhuma questão, é levada em consideração como avaliação das instituições. Além do mais, entre outras questões, o exame não diferencia as regiões do país. Então, quando você pega esse provão, e de repente o aluno simplesmente assina a ata, né, vira as costas e vai embora e não faz a prova, né? Fica difícil você parametrizar tudo isso porque você tem regiões no país. Então, você não pode pegar a cultura, digamos assim, né? Sem querer menosprezar ninguém dos outros estados, não quero dizer isso, né? Mas você pega as pessoas, por exemplo, de São Paulo, a realidade de São Paulo é diferente da realidade do pessoal do Nordeste, como é diferente do Centro-Oeste, diferente lá do Sul. Se você pegar o pessoal do Sul, né, nós vamos ver que a cultura deles, o jeito deles, né, é diferente dos outros estados do país, né? A semana passada a gente falou sobre isso, né? Não adianta eu pegar feijão preto e for lá para o sul e falar, come feijão preto. O pessoal não vai comer feijão preto, né? No entanto, se você pegar o feijão carioquinha, por exemplo, e levar no Rio de Janeiro e falar, vocês vão passar a comer feijão carioquinha, não vai comer feijão carioquinha, porque o que eles gostam lá é feijão preto. Então, cada lugar é um lugar, cada aluno ele é um aluno. Então, eu não tenho como ficar parametrizando tudo isso, né? Ficar generalizando tudo isso. Eu preciso saber que determinadas regiões agem de uma forma e outra região age de outra forma. Nós sabemos disso. Isso é público, isso é notório, né? Isso está na cara de todo mundo, ok? Muito bem. Mas até os dias de hoje, muito tem se mexido no planejamento educacional, mas a educação continua a ter as mesmas características impostas em todos os países do mundo, que é
mais o de manter o status quo, né? De manter a escola, de manter todo mundo ali dentro, de manter o prédio funcionando, um prédio bonito, né? E oferecer menos conhecimentos básicos para serem aproveitados pelos estudantes em suas vidas práticas, né? Então, o que que eu quero? Eu quero mostrar que, olha que escola bonita, olha que, inclusive para aqueles que estão frequentando a sala de aula, né? Mostrar para eles que, olha, o que nós estamos fazendo, de que forma que nós estamos fazendo e tudo mais, né? Nós vemos aí também, alguns anos atrás, que era uma briga a construção de prédios, né? Se brigava por construção de prédios. O que não muda muito hoje na nossa política, né? Construímos tantos hospitais, construímos tantas UPAs, fizemos tantos isso, fizemos tantos daquilo, né? Mas e a qualidade de tudo isso? De que jeito isso está sendo feito, né? Eu tenho um prédio bonito, maravilhoso, tá? Mas ele está funcionando? Está todo mundo usufruindo daquele prédio, né? Como é que está sendo utilizado tudo isso, né? Então, isso é importante. Não adianta eu só ter o prédio, né? Eu preciso ter qualidades, tá? Bom, nós podemos dizer que a história da educação brasileira, ela tem um princípio, ela tem um meio, ela tem um fim, muito bem demarcado e facilmente observável. Ela é feita de rupturas marcantes, claro, a cada ano que foi passando nós fomos tendo aí uma ruptura, onde cada período determinado teve aí as suas características próprias, tá? Então a gente volta de novo a frisar aquela coisa super importante, não posso esquecer história, por mais que tenha acontecido isto ou aquilo, a história ela é importante, né? E ela traz aí subsídios para que a gente possa parar hoje, pensar e ver o que a gente vai fazer, o que a gente vai mudar, de que forma vai mudar, né? Por isso que na educação, né, nós temos grandes rupturas aí e quando se faz uma ruptura, ela é marcante, porque fica muito tempo sem fazer nada, né? Que quando você faz alguma coisa, quando você age alguma coisa, aquilo acaba sendo marcante, acaba marcando tudo isso, tá? Bom, apesar de toda essa evolução e rupturas inseridas no processo, a educação brasileira ela não evoluiu muito no que se refere à questão de qualidade. A gente já vinha falando sobre isso. As avaliações de todos os níveis estão priorizadas na aprendizagem dos estudantes, embora existam outros critérios, tá? Isso é uma coisa também que pega bastante, né? A avaliação priorizada nos estudantes, tá? O que podemos notar, por dados oferecidos pelo próprio Ministério da Educação, é que os estudantes não aprendem o que as escolas se propõem a ensinar. Somente uma avaliação que foi realizada no ano de 2002 mostrou que 59% dos estudantes que concluíam a quarta série do ensino fundamental não sabiam ler e muito menos escrever. Então, esse método que a escola tem, né, de que o professor chega, ele preenche o quadro de matéria, o aluno copia, né, depois é dado a ele ali, digamos assim, uma lição de casa, uma cópia, aquela coisa toda, né? Depois é aplicada uma prova em cima disso, depois de um determinado tempo que se passou, né? É feita uma avaliação. Você não tem condição de fazer uma avaliação adequada, tá? Olha só o que aconteceu aqui, que foi provado que 59% dos alunos não sabiam absolutamente ler e não sabiam escrever, né? Então, a educação, uma das coisas que precisam fazer é justamente esse método de que forma você passa o conhecimento para o aluno, né? Nesse ponto, a instituição a qual vocês estudam, a qual eu trabalho, nesse ponto, ela está no caminho certo, tá? Embora seja muito difícil, né, e com a pandemia ficou um pouco mais difícil também, óbvio, né?
no presencial a gente conseguia fazer isso de uma forma melhor, mas essa troca de, em vez do professor chegar e ficar preenchendo o quadro, e simplesmente colocar uns pontos, e agora vamos debater o que vocês leram, o que vocês entendem por isso, é a forma correta de você transmitir o conhecimento, né? Então, agora é exigido mais do aluno do que, digamos assim, exigido mais do professor, tá? Então, essa troca de cadeiras, ela é essencial. Por isso que, por exemplo, vocês têm aí a pré-aula e vocês têm a pós-aula, tá? Vocês têm a pré-aula para ler e tomar conhecimento daquilo que será discutido em sala de aula, tá? E depois, após a aula, você faz uma revisão e uma avaliação, né, daquilo que você aprendeu lá atrás, tá? Então, os alunos precisam começar a aprender que há necessidade de sair da zona de conforto, tá? Então, se eu quiser aprender, se eu quiser ter conhecimento, se eu quiser saber alguma coisa a mais, a escola me ajuda porque ela me mostra o caminho, tá? Mas eu preciso ir, eu preciso ler, eu preciso me interessar pelas coisas, tá? Então, o que a nova educação agora ela está querendo fazer é justamente isso. É por isso que está se mexendo muito no currículo, né? Agora você chega, por exemplo, você tem uma base de um currículo, né? Então, por exemplo, você tem lá 20 disciplinas, 30 disciplinas para cursar durante um determinado período, tá? São aquelas disciplinas que você vai cursar. Mas, necessariamente, você não precisa cursá-las dentro de uma ordem cronológica, tá? Você começa a cursar, por exemplo, por aquelas onde você tem mais afinidade, onde você percebe que você gosta mais, né? Então, a partir disso, é que você começa a ter aí um desenvolvimento, onde você começa a agregar o seu conhecimento. E depois, claro, você tem aquelas disciplinas que são obrigatórias, aquelas você não pode sair fora, você vai ter que cursá-las obrigatoriamente, basicamente, em todos os semestres, né? Mas no restante dos outros semestres, você tem lá as disciplinas que você pode escolher, não, eu quero fazer essa, quero essa, não, essa aqui eu não quero porque essa aqui não me chama atenção. Então, você abdica daquela e você escolhe outros tipos de disciplinas, né, para você, de matérias, tá, para você começar a estudar. Então, esse é um novo modelo que está se tentando implantar, né, de um novo modelo de educação, mas é uma coisa difícil, não é uma coisa que você consegue mudar do dia para a noite, é uma coisa que isso vai levar anos até que realmente isso aconteça, né? A disciplina para estudar também é uma coisa que a partir de agora, né, até por causa da pandemia, isso é uma coisa que a gente já falou e isso realmente vai se firmar daqui para frente, né? Então, se eu não tiver disciplina para estudar, vai ser muito difícil estudar. Vocês são uma das poucas turmas, eu acho que é a única turma, vocês são a única turma que eu tenho 100% de frequência, tá? Todas as outras turmas, tanto de manhã quanto de noite, eu não tenho 100% de frequência, tá? E eu tenho turma de 15 alunos, 20 alunos, como eu tenho turma de 80, 90 alunos, tá? E eu não tenho 100%. E vocês são uma turma pequena, tá? E eu tenho 100%. Toda semana eu tive 100% aí de presença nesses últimos meses aqui, né? Então, é justamente isso que a escola está propondo, né? E que a nova educação está propondo, essa disciplinaridade, né? Essa mudança, tá? Embora eu sei, vocês já até comentaram isso aqui, né? Da dificuldade de estudar dessa forma, de ter que entrar e, poxa, mas eu estou na minha casa, eu tenho coisa para fazer, é cachorro latindo, é campainha tocando, é caminhão do gás passando, todas essas coisas passando, né? Mas, assim como tudo na vida a gente acaba se adequando, né? Essa vai ser uma nova forma também que, a partir de agora, a gente vai ter que procurar se adequar, né? Para mim também foi a mesma coisa. No começo, foi terrível, né? Eu lembro lá atrás, um dia de aula, em que eu disse para vocês assim, ó, pessoal, não foi com vocês, foi com uma outra turma.
e eu disse assim para o pessoal, olha, gente, infelizmente eu não vou poder dar aula porque estão asfaltando a minha rua aqui, está passando o trator e estão tirando asfalto, e realmente aquele dia estava um barulho infernal. Eu não consegui dar aula porque eu não tinha um local quieto, um local fechado. Por mais que eu ficasse num quarto, em algum local, infelizmente o barulho ele sobrepunha a minha voz. Então eu não consegui dar aula aquele dia. Tá? Então são coisas que daqui para frente nós vamos ter que nos adequar, né, para que a gente possa continuar aí a estudar e não deixar que isso caia a peteca, né? Então, tudo isso tem uma relação a ver aqui com essa maneira, né, de educar. Por exemplo, se vocês, talvez se vocês fossem fazer um provão, entre aspas, hoje, talvez acontecesse a mesma coisa, né? Não no caso de vocês não saberem ler e escrever, óbvio, né? Mas talvez a gente percebesse aí essa dificuldade de ter entendido um assunto, ou ter entendido outro assunto, né? Pela forma de como nós estamos aí colocando o conhecimento para vocês, tá? Mas essa mudança ela vai ter que acontecer, né? Não tem por onde, essa mudança ela vai realmente acontecer e a gente vai ter que passar a aceitar esse novo critério, essas novas mudanças. Tá? Entrou. Oi, pode falar. Até porque isso está sendo cômodo, né, para as empresas, né? A gente gasta nossa energia, a gente gasta nossa internet, a gente, né? E ninguém nos ajuda em nada. Então, isso está sendo, né, para eles, tá bom. Eu vou me abster desse seu comentário, se você me permite, tá bom? Ah, sim. Fique em paz. É certo. Vamos lá. Bom, isso é verdade mesmo. Bom, embora os parâmetros curriculares nacionais estejam sendo usados como norma de ação, como nossa educação só teve caráter nacional no período da educação jesuítica. Após isso, o que se presenciou foi o caos e muitas propostas desencontradas que pouco contribuíram para o desenvolvimento da qualidade de educação oferecida. A gente percebe que tudo aquilo que a gente está falando, nós percebemos aí uma grande dificuldade de um desenvolvimento de qualidade na educação oferecida, né? Se preocupam novamente com outras coisas, mas a qualidade em si, né, que deveria ser o ponto primordial, é uma coisa assim muito, muito difícil, né? É muito provável que nós estejamos próximos de uma nova ruptura, e essa ruptura ela já está acontecendo, né? Essa mudança ela já está acontecendo, né? E nós esperamos realmente que ela venha com propostas desvinculadas do modelo europeu de educação, criando soluções novas em respeito às características brasileiras. Como fizeram os países dos blocos conhecidos como os tigres asiáticos, que buscaram soluções para o seu desenvolvimento econômico, investindo em educação. Ou, como fez Cuba também, que por decisão política do governo, erradicou o analfabetismo em apenas um ano e trouxe para a sala de aula todos os cidadãos cubanos. Né? Por mais que a gente fale mal de Cuba, né, do seu regime, enfim, de uma série de coisas, isso é algo que a gente precisa realmente tirar o chapéu e dizer, não, parabéns para o que vocês fizeram, né? Além de formarem grandes profissionais, né? Erradicou totalmente o analfabetismo, né? Tá certo que lá você não escolhe aquilo que você quer ser, é o governo que determina aquilo que você será, né? Aquilo que você vai estudar, e você precisa estudar, e você precisa aprender, porque senão o comunismo ali impera, né? É complicado, tá? Não tem como você sair fora, né? Mas é uma coisa que a gente realmente tem que aplaudir, né? Não vai existir e acabou, né? Para nós aqui a coisa é um pouco mais complicada com isso. Tá? Então, na evolução da história da educação brasileira, a próxima ruptura que vier,
né, precisaria implantar um modelo que fosse único, que atenda às necessidades de nossa população e que realmente seja alguma coisa eficaz, né, alguma coisa que realmente funcione, tá? Por isso que a gente fez aquele comentário no começo, que não adianta eu querer aplicar uma prova para os alunos que estão aqui em São Paulo e uma prova igual para os alunos que estão lá no Amapá, por exemplo, né? Não vai ter condição, isso aí não vai acontecer, tá? São realidades diferentes, são modos de vida diferentes, são prioridades diferentes, né? Então eu também tenho que agir de uma forma diferente. Por isso que eu não posso padronizar as coisas, né? Houve uma padronização aí da base comum curricular, né? Eu particularmente não concordo muito com isso, porque você tem realidades diferentes, tá? Você pode ter, por exemplo, a mesma disciplina, tá? Mas o conteúdo dela, talvez, você precisa adequar a sua localidade, a sua região, de que modo você vai aplicar aquilo, tá? Tem coisas que você vai falar para determinados alunos em determinadas regiões que, infelizmente, ele não vai conseguir entender, né? E, por exemplo, tem coisas que vai ser aplicada aqui em São Paulo e que os alunos daqui também não vão conseguir entender, tá? Então, essa parametrização é uma coisa muito complicada, né? É uma coisa que precisa ser sentada, uma coisa que precisa ser discutida e tudo mais. Uma coisa é certa, que há necessidade de haver investimento em educação, realmente isso precisa mesmo, tá? Isso precisa ser visto e precisa entrar uma pessoa que realmente tenha pulso para falar, não, eu vou mudar isso aqui, né? Não é dessa forma que eu quero. Tá? Por exemplo, você colocar uma criança o dia inteiro numa escola, é bom, é ótimo, né? É excelente, é maravilhoso. Quiçá todas as escolas pudessem, principalmente escolas estaduais, municipais, pudessem fazer isso, né? Que você pudesse deixar o seu filho o dia inteiro estudando. Então, ali ele ia estudar, ele ia ter momentos de lazer, ele ia ter incentivo à cultura, ele ia aprender a ler, né? Ele ia aprender, por exemplo, moral e cívica, educação moral e cívica, enfim, uma série de coisas, né? Eu tenho um exemplo, não sei se eu já comentei com vocês, mas alguns anos atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, eu até estava na faculdade nesse dia, porque era a semana que nós íamos fazer uma feira cultural, e nós estávamos aproveitando o feriado para arrumar as salas, tal, para no dia seguinte os alunos poderem chegar e começarem a montar a exposição, né? E era o dia 15 de novembro, eu nunca me esqueço, né? Era 15 de novembro, isso marcou demais, né? E nós estávamos lá de manhã trabalhando e tal, e de repente aparece uma aluna no portão, né? Tá fechado o portão, quero entrar, não sei o que, não sei o que lá. E o rapaz da portaria chegou até ela, falou, pois não, né, o que você quer? Falou, quero entrar, vim para aula, não sei o que. Falou, mas hoje não tem aula. Aí a menina olhou para ele e falou assim, não tem aula? Como assim não tem aula? Aí o cara olhou para ela e falou, hoje é feriado. Hoje é feriado? Como assim é feriado? Ninguém me avisou. É feriado de quê? Aí a gente falou, é 15 de novembro. Aí disse que a menina falou, sim. E o que é 15 de novembro? Né? Então, ficou engraçado tudo isso. Isso foi uma coisa que marcou demais, porque depois nós ficamos ali dando risada sobre tudo isso, né? Dando risada para não chorar, porque além de ser feriado, você não saber que feriado que é e não saber a que se refere o feriado, né? E você falar proclamação da República, a pessoa ainda fica, sim, e daí? Proclamação, o que é, o que foi, o cara morreu, não morreu, o que foi que ele fez, etc e tal, né? Então, nós estamos percebendo que os nossos alunos nas escolas, eles estão justamente perdendo esse feeling, né? Eles estão perdendo isso, né? Se você chegar e perguntar para o aluno hoje quantos estados tem
o país, não vai saber responder, né? Não, às vezes não sabe nem que Distrito Federal não é Estado, é o Distrito Federal, né? Que ele não é considerado Estado, então são tantos estados mais o Distrito Federal e etc. e tal, né? Então, tudo isso é complicado, é chatear, isso chateia a gente, tá? Muito bem. Ainda falando desses anos de 1990 aí, do Fernando Henrique Cardoso, ele teve um plano decenal entre 1993 entre 1993 e entre 2003, né? Então, mexeu na Lei 9.131 em 95, como a gente acabou de falar aí, né? Então, essa lei, a LDB mexeu aí numa série de artigos, né? Revogou, mexeu, mudou numa série de artigos, alterou vários artigos, né? Então, o MEC, ele passa a exercer aí as atribuições do Poder Público Federal em matéria de educação, né? Ministério da Educação e Cultura e Desporto, na época, né? Então, ele passa a ter aí uma grande atribuição. O ensino militar, ele passa a ser regulado por uma lei especial, tá? É criado o Conselho Nacional de Educação, como nós vimos, né? E no seu artigo 8 também tem ali a Câmara de Educação Básica e também de Superior, onde se mexe com alguma coisa desses artigos. A gente não vai entrar em mérito de cada uma dessas leis, porque no fim, no contexto, não é aqui o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é só falar o que foi que aconteceu, né? Mas fica aí, deixado para você, né? Lei é lei, né? Eu já falei para vocês que caso vocês queiram participar de um concurso na área de educação, obviamente que tudo isso aqui vai cair. Então, você vai ter que, de uma forma ou de outra, ler, né? Ou ler de pouquinho em pouquinho, ou ler o resumo das leis, ou procurar questões referente a isso e tentar responder essas questões para você ir treinando, tá? Ainda, já que eu falei de questão, deixa eu abrir um parênteses aqui, até naquela hora eu tinha lembrado, me ocorreu, depois acabei falando outras coisas, acabei passando por cima, né? Eu sou a favor, né, digamos assim, né, de que você, assim que você aplica a disciplina para a pessoa, a matéria, o conhecimento, de você já fazer uma avaliação em seguida para a pessoa, tá? Eu acho que isso é muito mais producente, eu acho que você ganha muito mais, né? Só que, claro, você teria que fazer uma avaliação melhor elaborada, né? Com um pouco mais de questões, talvez com questões dissertativas também, né? Mesclar as duas coisas, para você ver como é que está o andamento, né? E no final, se for o caso, você faz uma avaliação geral. Mas a avaliação, quando você faz ela a passo, por exemplo, se a gente pudesse fazer uma avaliação a cada aula, né? Nós teríamos muito mais condição de você analisar como é que está o andamento do aluno. O que foi que ele entendeu bem, o que ele não entendeu, né? O que ele foi mais ou menos. E, a partir daí, discutir com a própria turma, discutir com os próprios alunos o porquê que foi mal, o porquê que foi bem, o que pode ser mudado, o que pode ser implementado, o que pode ser acertado, né? Eu acho que seria muito melhor, né? Embora eu coloque para vocês aí uma atividade em cada aula, mas eu percebo que não é o modelo ideal, né? Infelizmente não é o modelo ideal, né? Mas já é alguma coisa, porque queira ou não queira, através dessa atividade, né, você está forçando a pessoa a pesquisar alguma coisa, tá? Eu não sou contra você fazer pesquisa, de forma alguma, né? Eu mesmo faço, né? Às vezes tem alguma dúvida em alguma coisa, eu entro, faço uma pesquisa para que eu possa conhecer determinado assunto. Então, eu estou falando isso por conhecimento de causa, né? Porque eu já tive muita experiência através disso, de você dar alguma coisa para a pessoa e a pessoa não saber, e ela ter que pesquisar, e através dessa pesquisa ela conseguiu agregar conhecimento. Então, veja, eu fiz pouca coisa, né?
para que aquela pessoa conseguisse agregar o conhecimento, tá? Então, eu valorizo muito isso, né? Eu dei a atividade, mas o pessoal está procurando a resposta na internet e tal. Eu não estou preocupado com isso, porque mesmo você procurando a resposta na internet, de qualquer forma, você está lendo alguma coisa, você vai ter que ler alguma coisa, porque você vai ter que comparar um texto com o outro, por exemplo, você vai ter que ver um jeito, vai ter que ver outro jeito, para que você possa chegar na resposta. E ao fazer isto, por menor que seja, alguma coisa você gravou, pelo menos o assunto você gravou, e aquilo vai te chamar a atenção lá para frente, tá? É claro que se você fizer uma avaliação dessa, em que você diga assim, olha, vocês podem pesquisar onde você quiser, mas você realmente elaborar a questão de uma tal forma que você dê um pouquinho de dor de cabeça, digamos assim, né? Isso vai ser muito proveitoso mesmo, né? Porque você vai começar a ler, e você começa a ler textos, né? E daqui a pouco você percebe que você está lendo alguma coisa que não diz respeito àquele assunto que você estava procurando, já é um outro assunto, né? Às vezes você já passou por cima da resposta, tá? Então é gostoso por causa disso. Então eu penso que essa forma de você avaliar a cada aula que você dá um determinado assunto, dá um trabalho para fazer alguma coisa, eu acho que isso é legal, tá? Depois teve também a Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a Lei 9394 de 96, o Plano Nacional de Educação, no final do ano 2000, a Bolsa Escola, que foi criada em 1997 e que está em vigor a partir de 2001, então ela tem uma remodelação aí, né? E o Parâmetro Curricular Nacional, o PCN, então já começa a se pensar aqui num plano curricular nacional. Bom, de que forma nós vamos fazer esse plano, como nós vamos fazer esse plano, o que esse plano vai abranger, de que forma que vai abranger e tudo mais, tá? No ano de 1990 também, ele foi considerado aí o Ano Internacional da Alfabetização, que a gente escutou bastante, a Conferência Mundial da Educação para Todos, né? Todo mundo tem direito a ter educação, né? Veja que quando se fala educação para todos, Ano Internacional da Alfabetização, não significa que todo mundo vai sair lendo e escrevendo, né? O que você entende por alfabetização? O que é alfabetizar, né? O que você entende por alfabetizar, né? É eu saber ler e saber escrever, né? Ou simplesmente eu ir lá e não pintar mais o meu dedo, eu escrever o meu nome. Então, precisamos entender aí o que significa alfabetização, tá? E nessa conferência mundial, né, esse ano, tem um envolvimento, uma participação da Unesco, da Unicef e do Programa Nacional Unidos para o Desenvolvimento, o PNUD, né? Que é um programa onde foi discutido que todo mundo tem direito à educação, todo mundo tem direito a ser alfabetizado e todo mundo tem direito de ir para a escola, né? Então, através desse ano internacional, é que se busca a diminuição do alfabetismo, tá? E, para esse ano, aconteceu a Conferência Mundial da Educação para Todos, que foi organizado pela Unesco, na Tailândia, em 1990, né? Na cidade de Jomtien. Depois vocês podem até pegar essa carta. Não é uma carta muito extensa, né? Uma carta curta, mas é interessante vocês lerem essa carta, que foi uma carta que foi escrita ao final da conferência, né? Essa carta foi escrita a todos os países participantes. De que forma haveria ali a estruturação para que se tivesse a educação para todas as pessoas, né? Então, a educação deveria ter como objetivo realizar as necessidades básicas da aprendizagem de crianças, jovens e adultos, cujo conceito refere-se, abre aspas, aqueles conhecimentos teóricos e práticos, capacidades, valores
e atitudes indispensáveis ao sujeito para enfrentar as suas necessidades básicas em 7 situações. Então, eles deram importância à educação, mas não é só você receber o conhecimento, você ser educado, você aprender alguma coisa. É você ser educado porque você necessita do mínimo de educação para poder enfrentar algumas necessidades básicas na nossa vida. Tá? Por exemplo, sobrevivência, né? Eu sobreviver. Se você tem uma pessoa na rua que não sabe ler, não sabe escrever, não tem conhecimento absolutamente de nada, porque quando falamos de educação, não estamos falando só de ler e escrever, estamos falando também de entendimentos, né? Por isso que fala aqui, conhecimentos teóricos, práticos, capacidades, valores. Educação é tudo isso. Educação não é só ler e escrever, educação é eu entender as coisas. Então, se eu for conversar, por exemplo, sobre futebol, eu sei conversar sobre futebol. Se eu for falar sobre política, eu sei falar sobre política. Se eu for falar uma receita, se eu for discutir uma receita de bolo, eu sei discutir receita de bolo. Então, isso é educação, é você ter o conhecimento, ter o mínimo possível para que você possa sobreviver, tá? O desenvolvimento pleno das suas capacidades, né? Se você tem uma pessoa, pega uma pessoa, né? Não sei se você conhece ou não, mas pega uma pessoa que não tenha conhecimento nenhum, que não tenha educação nenhuma, educação que eu estou falando aqui é de conhecimento, tá, gente? Pega um analfabeto, entre aspas, vamos pegar um analfabeto, e pega uma pessoa que tem um mínimo de educação, de conhecimento. Você vai ver que existe um abismo entre as duas pessoas, porque aquela pessoa, ela não tem o desenvolvimento pleno das suas capacidades. Se você assistir reportagens na televisão de pessoas sem teto, que dormem na rua, nos viadutos, e que o repórter às vezes vai entrevistar essa pessoa, você percebe naquilo que ela fala que ela não tem o desenvolvimento pleno da sua capacidade, ela não consegue se expressar, muitas vezes ela fala, ela se expressa mediante aquilo que ela viu de outras pessoas, né? Porque muitas vezes o começo da nossa educação, do nosso saber, do nosso conhecimento, está através de eu olhar o que uma pessoa está fazendo. Geralmente é assim, né? Eu, quando comecei a ser professor, eu não era professor, eu não sabia ser professor, né? E eu aprendi como? Eu aprendi olhando outras pessoas, né? Pesquisando, lendo, olhando, assistindo vídeos, vendo aulas de colegas, como é que davam aula, discutindo, conversando, né? Então, no começo, óbvio, eu copiei modelos de outras pessoas e eu fazia da mesma forma. Só que chega uma determinada hora, você percebe, né? Por quê? Porque você começa a adquirir conhecimento, você percebe que aquele modelo não está sendo certo. Por quê? Porque você é você. Você tem o seu DNA, você tem o seu jeito de ser, a sua maneira de fazer. Tá? Então, você tem o seu desenvolvimento. Uma vida e um trabalho dignos, né? Se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho educação, se eu não sou alfabetizado, eu não consigo ter um trabalho digno, né? E se conseguir ter um trabalho também, né? Uma participação plena no desenvolvimento, né? O conhecimento, ele exige realmente que a gente tenha aí uma participação plena no conhecimento, né? No desenvolvimento das coisas, né? Você participar do desenvolvimento de algumas coisas. Melhoria na qualidade de vida, claro, né? Quando você tem conhecimento, quando você tem educação, quando você tem uma especialização, você melhora de vida, né? Você consegue um emprego bom, você consegue ter um destaque na sua vida e tudo mais. A tomada de decisões informadas, né? Você passa a ter a tomada de decisão, né? E a possibilidade de continuar aprendendo, claro, porque o aprender, ele é insaciável. Quanto mais você aprende, quanto mais você lê, mais você sente necessidade, principalmente se aquele assunto te chama atenção, tá? Quando te chama atenção, então, você fica horas e horas ali lendo, e aquilo você vai se tornando um poço de sabedoria daquilo, né? Você vai transbordar, e as pessoas vão perceber isso, né? Porque você vai transbordar conhecimento, os seus olhos vão brilhar conhecimento, as pessoas vão perceber isso, né? E isso contagia as pessoas,
Então, o profissional que está lá na frente numa sala de aula, uma das funções dele é contagiar as pessoas, né? Imagine se você receber um professor em sala de aula cansado, desiludido, desmotivado, cheio de problemas, né? Que não consegue passar o conteúdo, ou aquilo que ele está passando, você percebe que ele não está com vontade de falar aquilo, né? Ele está falando porque ele tem que falar aquilo e pronto, acabou, morreu o assunto. Nós já passamos por essas situações, a gente sabe disso, né? A gente sabe como é difícil isso. Então, você acaba fazendo o quê? Você acaba virando as costas e indo embora, né? Então, você precisa contagiar as pessoas, né? E esse modelo que a gente está vivendo de aula aqui piorou mais ainda a situação, né? Então, como é que eu vou contagiar a pessoa? Como é que eu vou motivar a pessoa? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Se eu falar para vocês que 100% das minhas turmas foram totalmente motivadas, eu vou estar mentindo para vocês, tá? Não tenho necessidade nenhuma disso. Mas, por outro lado, eu tenho outras turmas, tá? Que as aulas foram, assim, muito motivadas. Eu tive alunos participantes, alunos que entravam e perguntavam, e tiravam dúvida, e falavam uma coisa, falavam outra, e traziam exemplos das suas empresas, né, aula de administração, né? Traziam exemplos das suas empresas, momento que estavam vivendo, né? Faziam consulta, meu chefe é assim, assado, o que eu posso, o que eu não devo fazer, o que eu devo fazer, etc e tal, né? Então, eram aulas realmente calorosas, aulas participativas e tudo mais. Em compensação, eu tive outras aulas que, infelizmente, eu até já comentei com vocês, né, que eu estava dando aula e quando eu percebi o microfone estava fechado, não tinha ninguém escutando nada e eu estava falando para mim mesmo e ninguém questionou absolutamente nada. Aquele dia eu ri demais, né? Eu tive um misto de riso e de choro, porque eu falei, nossa, não tem ninguém prestando atenção na aula. Então, são coisas que acontecem, né? Que passam pelas nossas mãos e a gente precisa ter jogo de cintura, precisa passar por cima de tudo isso, né? Aliás, ontem a minha esposa estava assistindo um curso que falava justamente sobre isso, né? Eu estou tentando lembrar um nome que, nossa, minha cabeça hoje está complicadíssima, né? Sobre resiliência, estava falando sobre resiliência, né? Ela também era da área de educação, era da prefeitura de Santo André, e ela estava assistindo um curso, e a pessoa estava falando sobre resiliência, e eu estava fazendo uma outra coisa, e parei para ficar também escutando o curso, que era interessante e me interessava ali, né? Justamente sobre resiliência. E o professor nada mais é do que um grande resiliente, né? E nós precisamos ser resilientes, não só como professor, mas também como profissionais que somos na nossa vida, né? Então, a gente só vai conseguir tudo isso se nós tivermos aí o mínimo necessário, né, de conhecimentos necessários para que a gente possa atuar na área, passar e tudo mais, né? Essa área, como todas as áreas, né? Mas nós temos áreas, pontos chaves, digamos assim, onde você não pode parar de aprender. Um aprendizado ele é constante, né? Para tudo na vida, o aprendizado é um constante, claro, né? Não é porque eu virei um gastrônomo que pronto, eu já sei cozinhar, não preciso mais me especializar. Não, preciso misturar doce com salgado, misturar esta erva com aquela, descobrir novas possibilidades. Então, eu vou estar sempre estudando. Mas essa área de pedagogia, né, a área educacional, nos faz fazer com que a gente precise cada vez mais estudar, tá? Depois nós temos também a Conferência de Nova Delhi, tá? Aquela aconteceu no Fernando Henrique, essa aqui já vem acontecendo no governo Collor, né? Onde se debate a educação para todos e foi congelado durante um longo período, né? Aconteceu a mesma coisa, até porque Collor ficou só 2 anos no governo, todo mundo lembra disso, sofreu um impeachment, né? Aí subiu o vice, estou tentando lembrar quem que era o vice do Collor, a gente é ruim para política, né? Mas acho que era o... depois eu vou lembrar e eu falo para vocês, ok? Aí, em dezembro de 1993, houve a Conferência de Nova Delhi,
lá na Índia. Buscou fazer uma variação dos compromissos de Jotien e viu-se que os resultados estavam longe do ideal. Então, veja, lá atrás, aqui atrás, tá? Foi em 1990, foi feita essa conferência, foi feita essa carta de Jotien. Jotien é a cidade da Tailândia onde aconteceu a conferência, tá? Por isso que falam carta de Jotien, ok? Então, aqui, se fez aqui as 7 situações, né? O que precisava para que as pessoas pudessem ter educação, né? De que forma iriam trabalhar, tá? Então, aqui buscou avaliar o que tinha se comentado lá atrás e viu-se que estava longe do ideal. E que hoje, se você for pegar isso, né? 17 anos depois, você vai ver que está longe do ideal, tá? Então, adotou-se a seguinte estratégia: concentrar o debate não em todo o mundo, mas no máximo em 10 países que tivessem mais de 10 milhões de analfabetos, para ver se conseguia resolver esse tipo de problema, né? Não preciso dizer para vocês que a gente está longe ainda de realizar aí o analfabetismo, né? O analfabetismo ainda continua imperando, ele continua verdadeiro aí, né? E cabe a nós que estamos chegando, né? Tentar mudar isso de alguma forma, de alguma maneira. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo, né? Tem um ditado francês que diz assim: se todo mundo limpar a sua porta como o francês limpa a dele, a cidade será uma beleza, né? Porque o francês, ele tem por hábito limpar a sua porta e recolher o lixo. Nós, brasileiros aqui, infelizmente, de que forma que a gente limpa a nossa porta? Varrendo o lixo para a porta do vizinho, né? Então a cidade continua suja. E o parisiense não, o parisiense ele limpa a porta dele, recolhe aquele lixo e põe para o lixeiro levar, né? Então uma coisa de cultura, né? É uma coisa que foi aprendido, né? Alguém ensinou, olha, é dessa forma que você precisa fazer, né? Dessa forma que precisa se agir, né? Os Estados Unidos, por exemplo, na sua grande parte, na sua grande maioria, principalmente em parques lá, né? As pessoas comem, e você sabe que o americano, ele tem por hábito, ele tem um grande café da manhã, né? Mas o almoço dele é um almoço muito rápido, né? Muitas vezes ele almoça em 10, 15 minutos, ou almoça andando, se locomovendo de um local para outro. Ele sai almoçando, aquelas cenas que você vê em filme, né? O pessoal sentado na escadaria, em parque ali, abrindo sua lancheira, comendo, almoçando, aquilo é uma realidade, aquilo realmente acontece, né? E quando ele termina, ele procura uma lixeira para jogar o lixo. Aqui a pessoa joga debaixo do banco, arremessa na calçada, né? E ainda culpa de que eu não encontrei uma lixeira. Mas tudo bem que você não encontrou a lixeira, mas guarda o lixo, a hora que você encontrar, você deposita esse lixo num determinado lugar. Então, tudo isso é educação, né? Tudo isso vem através da educação, de ensinamentos, como nós vimos aqui, né? Eu preciso ter algumas necessidades básicas, eu preciso ter valor, eu preciso ter atitudes, e essas atitudes eu vou tê-las através da educação, através da minha formação, né? Através da formação que eu recebo em família, e depois ela se complementa na escola, tá? A escola, ela complementa tudo isso. Professor. Oi, pode falar. Não só aqui o vice do Collor era o Itamar Franco. Isso mesmo. Eu lembrei da carinha do bichinho, mas eu não lembrava do nome dele, né? E eu lembrei também de uma situação que esse senhor passou no carnaval, que todo mundo sabe, mas eu não conseguia lembrar do nome dele. Você vê as coisas que a gente grava, né? Coisa errada a gente grava, coisa certa não, né? Ele recebeu a herança do Collor, não teve muito o que fazer, né? Mas, enfim, paciência, né? É a herança que nós temos aí, tá? Bom, gente,
Essa era a nossa aula de hoje, a nossa penúltima aula, tá? Estamos chegando no fim aí do nosso semestre, tá? Antes de eu passar para vocês a atividade que vocês têm para fazer, já está lá na unidade 4, na seção 3, tá? Eu acredito que outros professores já devem ter comentado com vocês, eu também vou comentar para a gente estar sempre reforçando isso, tá? A avaliação de vocês, ela será aberta no dia 27 de novembro, às 22 horas, e vai encerrar no dia 3 de dezembro, também às 22 horas, tá? Então, ela vai começar numa sexta-feira e vai terminar numa quinta-feira à noite, ok? Então, se vocês tiverem aula de sexta-feira, essa prova não vai acontecer na sexta-feira, dia 5, tá? Essa prova vai acontecer entre o dia 27 e entre o dia 3 de dezembro, tá bem? Então, vocês têm aí, basicamente, uma semana para que vocês realizem a prova de vocês, tá? Outra coisa importante é que essa prova, ela vai estar no AVA, não é pelo Forms, como vocês fizeram a B1, nem como vocês fazem a atividade de vocês, tá? Então, para vocês realizarem esta prova, obrigatoriamente, vocês deverão acessar o AVA de vocês, né? E lá na unidade 1, na seção 1, aula, lá vai estar assim, prova B2, História da Educação. Aí você vai clicar e vai abrir a prova para você realizar a prova. No final, você envia as questões, né? E pronto, ela vai ser corrigida e você vai receber sua nota, tá? É como vocês fazem esses exercícios que tem no AVA, que tem lá 3 questões, 5 questões, 10 questões, a mesma coisa. A prova vai ser assim, ela vai abrir questão por questão, você vai lá responder a sua questão e você envia, tá? Só que o tempo, vocês têm aí uma semana para responder, mas vocês só têm uma tentativa para responder a prova, tá? Não tem mais de uma tentativa, é só uma tentativa. A minha sugestão é que vocês, para aqueles realmente que puderem, né, que tem uma condição maior, mas eu acredito que não vai ser complicado para vocês, logo no sábado, no domingo, procurem realizar todas as avaliações. Não deixa para fazê-las durante a semana, tá? A não ser que você tenha, por exemplo, um problema de internet, alguma coisa que aconteceu, então você aguarda um pouquinho e você entra depois, procura entrar e tudo mais, tá? Quando eu falo problemas, eu não estou falando problema de acesso ao AVA, eu estou me referindo a... Oi? Eu não estou me falando problema de internet. Quando eu falo, se você tiver algum tipo de problema, é problema do AVA, de acesso ao AVA, tá? Eu não consigo acessar o AVA, tá dizendo que eu não estou cadastrado, tá dizendo que não consegue abrir. Quando eu abro o AVA não está abrindo uma disciplina. Isso são problemas, tá? Agora, se você, por exemplo, abriu a prova e ela ficou ali girando, é problema de internet, aí não é problema de AVA, tá? Por que eu estou falando para vocês abrirem no sábado e no domingo? Porque a partir de segunda-feira, o fluxo de pessoas que vão acessar o AVA para realizar as avaliações serão grande, muito grande, porque é o Brasil todo, tá? E você já conhece o AVA, né? O AVA trava, o AVA dá probleminha aqui, dá probleminha ali, aquela coisa toda, né? Então, se você já fez a sua prova, pronto, você já está sossegado. Se você não conseguiu fazer no sábado, no domingo, você ainda tem a segunda, você tem a terça e você tem a quarta. Lembrando sempre que quanto mais tempo você demorar para fazer a prova, menos tempo você tem para realizar a prova, né? Porque vai chegar às 22 horas do dia 3 e ela vai encerrar. Eu não tenho poder sobre isso. Eu não tenho autonomia sobre isso. Ela abre num dia e encerra naquele mesmo dia. Tá bom? Na semana que vem a gente vai voltar de novo a falar, né? Por acaso, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou estar aqui para tirar essas dúvidas para vocês, tá? Então, é importante que vocês participem a semana que vem, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa?
Prof, eu tenho uma dúvida. Diga. Lembra que no começo das aulas você comentou conosco que se a gente, lá no nosso AVA, tem valendo 14 mil pontos e tem outras que é valendo 12 mil pontos. Se a gente tira nota, eu tenho uma dúvida, se a gente tirar uma nota boa na prova, foi bem em todos os outros quesitos, mas ali onde tem aquele mínimo de 6 mil pontos, se a gente não atingir, a gente reprova? Exatamente, a média para você passar é 6 mil pontos. Você precisa atingir 6 mil pontos. Tá, mas a nota da prova, ela conta ali naqueles 6 mil pontos ou não? Conta? Não, conta, claro que conta. Ah, tá. Eu tô Só perguntando que isso na porque tem uma prova, matéria. por exemplo, na prova, você precisa ter, no mínimo, no caso de vocês, 1.500 pontos, porque vocês são nível 1, tá? Sim. Então, nota de prova, por exemplo, a média precisa ser 6, tá? 6 mil pontos. Desses 6 mil pontos de prova, você precisa ter, no mínimo, 1.500 pontos. Entendi. Entendi? É porque tem uma, entendi. É que tem uma matéria interativa que é no mínimo de 6 mil pontos. Só que eu estou muito baixa nela. Eu tô com 1.500, 1.600 por aí. Aí eu fiquei pensando, será que a nota da prova conta nesses 6 mil pontos ou não? São atividades que eu tenho ali no AVA, como desafio nota máxima e outras atividades. Isso. Eu fiquei com essa Ele vai dúvida. somando tudo. Mas, Ele vai somando tudo. ai, graças a Deus, se a nota da prova conta, então tem uma chance. Tá certo. Tá, Mas não então, deixe de fazer as atividades, viu? não, eu estou fazendo tudo, estou numa correria terrível, fazendo todas as Porque atividades. se você tem atividade zerada, é problema, tá? Você não pode ter atividades zeradas, então você precisa fazer as atividades, tá? Não pode zerar a atividade, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada, viu? De nada, imagina, não por isso. Mais alguma dúvida? Então tá bom, gente. Olha, vocês têm atividade, embora esteja marcando aqui começo e término hoje, para vocês eu abrir a sessão, ela encerra sempre amanhã, tá? Então vocês têm aí, tem gente que precisa sair, trabalhar, etc e tal, que só está fazendo à noite, né? Então pode ficar tranquilo, porque embora esteja aqui, eu não mudei o slide, mas ela está valendo até amanhã, às 11 horas da manhã, tá bom? Eu tenho mais uma dúvida, Tá bom, professor. professor. Então diga. Na aula passada, você falou de um trabalho que a gente tem para entregar. Só que eu não ouvi direito, tava meio ruim o áudio, eu não ouvi direito. E a gente tem até o dia 25 para entregar, é isso? E como que é o trabalho mesmo? O senhor pode estar O repetindo, mesmo por favor? trabalho que vocês fizeram no primeiro semestre, montar um cartaz, tá? Só que agora sim, vocês vão escolher um determinado assunto, de tudo isso que nós falamos, né? Não pode ser igual ao primeiro, claro, né? Não vai repetir o primeiro, não tem sentido, né? Mas escolhe um assunto, de preferência agora do segundo bimestre que a gente falou, né? Sobre a educação brasileira, tudo que a gente está falando, a educação no período do militarismo, como é que era, como é que é hoje. Faz um comparativo, faz um cartaz, né? Tira uma foto disso e manda para mim mandar para a professora Marina. Ah, sim, professor, entendi. Obrigada, viu? Imagina. Tá Obrigadão. bom. De nada, de nada. Então é isso, gente. Obrigada, professora. Até semana que vem. Obrigado, Grace. Até semana que vem. Boa semana para vocês. Bom feriado, né, inclusive? Sim, professor, bom feriado. Até semana que vem. Até semana que vem. Tá. A prova vai ser do conteúdo 3 ao conteúdo 4? Isso mesmo. Beleza, obrigada. Não. Obrigada, Pro. Bom fim de semana. Tchau, Viviane. Boa semana para você. Obrigada.